Olá, aluna majestosa, seja muito bem-vinda ao nosso 19º dia da jornada Mulher Constante, Coração Confiante. E hoje vamos falar sobre maturidade e anonimato, sobre a beleza de crescer em Deus, mesmo quando ninguém vê. Vamos orar? Senhor, que nesse momento Teu Espírito ministre ao nosso coração, que toda necessidade de aprovação dos homens seja substituída por um desejo profundo de agradar a Ti. Forma em nós a humildade, a constância e a maturidade do céu, em nome de Jesus. Amém. Bom, nossa passagem bíblica de hoje está no Evangelho de Mateus, Mateus 23, 12, e diz assim: Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mateus 23, 12. E por que esse tema hoje? Qual a conexão dessa passagem, desse tema, com a constância? E o tema, eu já falei, a maturidade não busca ser vista. A constância verdadeira não precisa de plateia. E uma mulher madura espiritualmente entende que o seu crescimento não é para impressionar ninguém, mas para honrar a Deus. A imaturidade é quem quer aplausos. Já a maturidade, ela quer um propósito. Perceberam isso? A imaturidade quer aplausos, mas a maturidade quer um propósito. E é aí que mora a constância, na motivação certa. Então a gente chegou em um ponto aqui desse tema maravilhoso que fala sobre a constância da mulher, né? E nós já falamos lá nos primeiros devocionais, bati na tecla de que para ser confiante a constância é fundamental. E agora a gente está falando então que a constância, né, mora aí na motivação certa. Então eu lembro de momentos em que o Senhor me dizia: continue, mesmo que ninguém veja. Não é sobre ser vista, é sobre ser fiel. E foram esses momentos silenciosos que mais me amadureceram, sabe? Porque aí sim, eu estava na motivação certa. E aí eu já quero parar aqui para te perguntar. A gente nem entrou no devocional ainda, eu só disse por que eu escolhi esse tema. E eu já quero te perguntar, qual a sua motivação? Eu quero ser constante em tal coisa. Quando você achar a sua motivação, aí você vai conseguir ser constante, sabe? Porque se a sua motivação for ser vista, aí quando ninguém notar o que você está fazendo, você vai parar, tá? Então, ache a motivação, tá? A gente já vai entrar no devocional, mas já começa a refletir aí, tá bom? Comece a buscar a motivação. Diz que você tá aí desistindo o tempo todo, sabe? Tá desistindo o tempo todo de alguma coisa. Se você tá aqui, você tá buscando constância na sua vida. Então, o que é aí que você tem desistido, tem até mesmo procrastinado? Comece a pensar na motivação. Comece a pensar como seria a sua vida se você concluísse isso daí, que você está parando toda hora. Agora a gente vai falar do contexto histórico. Esse versículo está em um contexto muito forte. Jesus está ali repreendendo os escribas e fariseus, que eram líderes religiosos que faziam tudo para ser visto pelos homens. Então os escribas e fariseus eram líderes religiosos, né? Só que eles faziam tudo para ser visto pelos homens. E aí Jesus está repreendendo eles nesse versículo aí. Eles amavam os primeiros lugares, os títulos, as vestes especiais que eles tinham. Mas Jesus chega e expõe logo isso daí. Vocês exaltam a si mesmo. Mas o reino não funciona desse jeito. A maturidade no reino é oposta à cultura do palco, sabe? No reino, quem se humilha é que é exaltado. Vamos falar, né? Vamos olhar duas palavras importantes aqui dessa passagem. Exaltar-se no grego, porque aqui nós estamos no Novo Testamento, e o original aqui dessa passagem está em grego. Exaltar-se significa levantar-se acima, promover-se, promover a si mesmo, melhor dizendo. Então, exaltar-se aqui é isso, sabe? Se levantar acima, ou se colocar acima, promover-se a si mesmo. E humilhar-se aqui significa tornar-se pequeno, submeter-se voluntariamente. Olha que interessante. É você se tornar pequeno, submeter-se voluntariamente. Jesus então está dizendo ali, em outras palavras, se você se promove, você vai ser rebaixado. Mas se você se rende, eu te levanto. Muito bonita, né? Quando a gente busca na originalidade das palavras, a gente consegue ter uma interpretação até mais clara do que aquele versículo está querendo nos dizer. Por isso que todos os devocionais, praticamente todos, eu trouxe aí a originalidade de algumas palavras. É uma inversão poderosa de valores, né? No reino, a mulher que não precisa ser vista é justamente a que Deus levanta. Quer ver um sinal de maturidade emocional e espiritual? É quando você consegue fazer o certo sem precisar ali de aprovação. É quando
você serve com excelência mesmo sem ser reconhecido, sabe? Mesmo sem ter reconhecimento. É quando você se alegra pelo crescimento dos outros sem se comparar. É quando você sai do foco do palco e entra no foco do altar, sabe? Não é sobre ser notada, é sobre ser moldada. Jesus passou 30 anos oculto e só 3 ele ficou em público, né? O anonimato faz parte da formação dos grandes propósitos, digamos assim. Como assim Jesus ficou 30 anos oculto? Sim, Jesus, todos nós sabemos que ele nasceu de Maria, uma mulher, uma jovem, né, simples. Inclusive eu tenho um estudo lindo sobre Maria, sobre a autoestima de Maria, a mãe de Jesus, né? E esse estudo um dia ainda vai acontecer. Será que vai ser um devocional aí? Não sei, vamos ver. Tem um estudo lindo sobre Maria, a mãe de Jesus. E Jesus veio, né, de Maria e ele ficou 30 anos sendo um ser humano, digamos, com uma vida, né, normal. Ele era filho, ele tinha irmãos, ele ficou vivendo a sua vida aparentemente normal. Ele estava em oculto, mas ele estava sendo preparado. A própria palavra diz que ele crescia em graça e em conhecimento. Aí quando ele fez 30, né, ele iniciou ali o seu ministério de uma forma pública. Ele ficou só 3 anos em público. Então o anonimato ele faz parte da formação dos grandes propósitos. Entenda isso. Talvez você hoje esteja em um tempo aí de secreto, mas saiba que é um tempo de preparação. A mulher que busca ser vista o tempo todo, geralmente ela não sabe nem quem é. Não sabe nem quem é. Muitas das vezes. Quando ela busca ser vista o tempo todo, geralmente ela não sabe nem, não tem conhecimento nem da sua identidade. Porque quando você tem clareza da sua identidade em Deus, você não precisa provar mais nada. Nada para ninguém. A autoestima madura, ela não depende de curtidas, elogios, de convites. Ela floresce no secreto, sabendo que está sendo formada pelas mãos do Criador. A autoestima saudável, inclusive, ela é silenciosa. Porque às vezes achamos que temos que andar por aí esboçando autoestima. Esboçando autoestima. Declarando em voz alta. Declarando para todos ouvirem. Só que isso aí, pelo contrário. Na verdade, eu não sei se em algum devocional aqui eu falei isso, que eu costumo usar esse termo, né, autoestima equilibrada. Por quê? Porque existe a baixa autoestima, existe a autoestima equilibrada e existe aquelas pessoas que têm autoestima muito elevada, que são pessoas que se acham, inclusive, melhores do que os outros. São pessoas que são soberbas, tá? E a autoestima saudável, ela é silenciosa. A gente não precisa sair por aí dizendo, tenho autoestima, você tá vendo como eu me amo, como eu me gosto. Não é necessário. Isso, inclusive, é um sinal de autoestima desequilibrada, quando realmente está tão elevado esse gostar de si mesmo que acaba se colocando numa posição maior do que os outros, né? E a autoestima saudável ela é silenciosa, ela não grita, ela não se exibe, mas ela permanece constante mesmo no oculto. Interessante essas reflexões, né? É interessante perceber que se você iniciou, inclusive, essa jornada com baixa autoestima, talvez você não tenha nem percebido. E a gente aqui foi falando sobre autoestima juntamente com a constância, né? E talvez hoje você possa estar percebendo realmente. Eu ando até com a minha autoestima melhor, equilibrada, né? E aí você nem percebeu por conta desse caminhar, dessa constância que você está tendo até aqui. Parabéns, inclusive, pela sua constância. Parabéns por estar aqui no dia de hoje. Parabéns porque você está vencendo aquilo que você veio buscar aqui. A inconstância, né? Você está vencendo essa inconstância. Você veio aqui para buscar constância. Na verdade, talvez você tenha iniciado pensando que eu tivesse alguma fórmula mágica, mas você está vendo que não se trata de mágica. Se trata do seu próprio esforço. Se trata de você caminhar. Se trata de você avançar, mas enraizando no lugar certo. Estamos falando bases bíblicas, estamos aqui iniciando com uma oração, estamos fazendo conexões também lá no grupo, né, Escola Mulher Majestosa. E isso traz sim para você essa confiança. Então, a gente já passou da metade, né, desse devocional. Eu creio que você já está vendo essa confiança brotar já no seu coração, né? E eu te dou os parabéns por estar aqui e por estar vencendo a inconstância, tá bom? Vou deixar as declarações e você vai ver qual você mais se identifica e vai anotar aqui abaixo, tá bom? Eu não preciso ser vista para ser valiosa. O Pai me vê no secreto. Eu escolho crescer em silêncio, porque Deus me forma no oculto. Meu valor não está no palco, mas no propósito. A maturidade me faz constante, mesmo sem aplausos. Então escolha uma frase, anote aqui embaixo, tá bom?
E se você, né, gostou dessa palavra, se falou ao seu coração, se essa palavra falou com você, compartilha com uma amiga, compartilha com alguém que esteja precisando, tá bom? Participe lá dos nossos grupos, que é a Escola Mulher Majestosa, melhor dizendo. Tem também nosso Instagram, Escola Mulher Majestosa e Monique Moroterapia. Entre em contato comigo no WhatsApp para você entrar no grupo da Escola Mulher Majestosa, um grupo gratuito, somente para mulheres, onde a gente faz encontros lá semanais, ou às vezes de 15 em 15 dias. Na medida do possível, a gente está sempre se encontrando. Também por lá você fica por dentro de novidades de promoção, de novos cursos ou mentorias. Então é muito importante você estar aí nesse grupo, tá bom? Continue firme. Sabe por quê? Porque Deus está te formando aonde ninguém vê, para te usar aonde Ele deseja te usar. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.